Bem-vindos aos vídeos sobre economia. Eu sou José Jorge. Este vídeo explica a evolução da ciência económica nas últimas décadas. Quando entrei para a faculdade, o meu livro de economia tinha sido escrito pelo Prémio Nobel de 1970 Paul Samuelson e pelo futuro Prémio Nobel William Nordhaus. Nesse livro constava a seguinte definição de economia: a economia é o estudo de como as pessoas e a sociedade decidem empregar recursos escassos, que poderiam ter utilizações alternativas para produzir bens variados e para os distribuir para consumo, agora ou no futuro, entre as várias pessoas e grupos da sociedade. John Nash ganhou o Prémio Nobel nesse ano. Desde então, a minha geração teve a sorte de assistir a uma revolução científica na economia. O novo paradigma foi estruturado à volta de duas metodologias. A primeira assenta na teoria dos jogos. Quando entrei para a faculdade, privilegiava-se o estudo do modelo de concorrência perfeita. Os defensores deste modelo ainda hoje defendem o poder dos mercados e a capacidade dos mercados gerarem os incentivos adequados para a afetação de recursos na sociedade. Esse era o tempo das análises de custo-benefício e do modelo de input-output de Leontief. Mas pouco a pouco surgiram desafios a este paradigma. O diabo está nos detalhes e numa primeira fase, George Akerlof, o Prémio Nobel, que é marido de Janet Yellen, chamou a atenção para a importância de analisar os detalhes dos mercados, utilizando o mercado de carros usados para analisar o papel da informação. Numa segunda fase, o Prémio Nobel Gary Becker expandiu a interpretação do que é um mercado. O mercado é uma metáfora valiosa para descrever situações onde há coisas a ser transacionadas com competição entre indivíduos. Assim, é possível estender o conceito de mercado ao mercado dos casamentos, ao mercado do crime, etc. Tal permite estender a aplicação do conceito de mercado a situações a que muitos economistas não estavam habituados. Por exemplo, o Prémio Nobel Al Roth estudou mercados em que as pessoas consideram repugnante utilizar dinheiro para liquidar as transações, nomeadamente a transação de órgãos como rins. Gary Becker colocou os incentivos no centro do interesse da economia. A partir daqui, a profissão avançou para domínios ainda mais variados, estendendo a aplicação da lógica dos incentivos a temas como a saúde, o direito, a política, a defesa nacional, o empreendedorismo e inovação, etc. Passados 30 anos sobre a atribuição do Prémio Nobel a John Nash, se eu tivesse que completar a definição de economia de Paul Samuelson e William Nordhaus, seria para explicitar a ideia fundamental da economia. As pessoas respondem a incentivos. Este cuidado com os incentivos não é novo na economia. Adam Smith já tinha alertado para este tema no livro A Riqueza das Nações. Dizia ele em 1776: a atividade de uma sociedade de capital solidário é sempre dirigida por um conselho de diretores. Este conselho, por seu lado, está sujeito, em muitos aspectos, à fiscalização de um conselho geral de proprietários. Dos diretores destas empresas, contudo, sendo administradores mais do dinheiro de terceiros do que do seu próprio dinheiro, não se pode esperar que cuidem dele com a mesma vigilância aturada com que frequentemente os membros de uma sociedade privada cuidam do seu. Deste modo, a negligência e o esbanjamento têm sempre, mais ou menos, que prevalecer na administração dos negócios de uma companhia deste tipo. O novo paradigma foi estruturado à volta de um segundo conjunto de métodos. Para além do papel dos incentivos, o novo paradigma assenta na maior disponibilidade de dados. A transição para o novo paradigma foi acompanhada pela utilização de novos métodos implementados por uma nova geração de economistas. Os sistemas de ensino,
por exemplo através dos programas de doutoramento, estão a selecionar novas questões cuja resposta assenta na utilização intensiva de dados empíricos e também estão a validar novas competências técnicas. Há quem fale da revolução da credibilidade na economia empírica, e um bom livro avançado para ilustrar o novo paradigma é o Mostly Harmless Econometrics de Angrist and Pischke. Este novo paradigma tem implicações importantes para a política económica. Há todo um novo domínio de análise quantitativa dos efeitos de políticas económicas com resultados surpreendentes e frequentemente contraintuitivos. Por exemplo, alguns estudos têm alertado para a possibilidade de um aumento do salário mínimo não aumentar o desemprego. Outro exemplo vem da área da educação dos jovens. Temos gasto muito dinheiro em educação, mas os resultados de alguns desses investimentos são maus. Por exemplo, há estudos que dizem que se dermos dinheiro a famílias pobres para as ajudar a educar os filhos, a qualidade da educação dos jovens não melhora substancialmente. Mas se condicionarmos a atribuição dos subsídios na presença dos jovens na sala de aula, ou seja, a família só receberá o dinheiro se o jovem estiver fisicamente presente na sala de aula, então os resultados em termos da qualidade da educação são substancialmente melhores. O principal ensinamento destes estudos é que não basta despejar dinheiro sobre um problema para o resolver. Mais uma vez, o diabo está nos detalhes. E assim finalizamos este vídeo. Espero que tenham gostado.